doutor Rafael Dias, advogado contratado pelas famílias das duas meninas mortas. O senhor é o advogado de acusação. E aí, doutor, qual que é a novidade que o senhor já descobriu em relação ao Brendo? Ele tinha 14 multas por excesso de velocidade, 71 pontos na carteira. A polícia também descobriu que ele tinha um carro mexido, adaptado para velocidade. Isso. E tudo isso leva a entender que ele realmente praticava racha. Isso vai ser levado em consideração na hora do julgamento. Exatamente. Não necessariamente as 14 multas são por excesso, né? Verificamos as 14 multas e temos 4 penalidades gravíssimas, que é ou por excesso ou por atravessar o farol vermelho. Então, não necessariamente são por excesso, mas todas as multas somam 71 pontos. E isso também deve ser levado em consideração porque a vida pregressa do rapaz mostra que ele tem costume de não respeitar as leis de trânsito e talvez, inclusive, participar de outros rachas, principalmente pelo fato do veículo dele ser modificado para ter mais potência do motor, conforme comprovado na audiência de custódia. O senhor já leu o depoimento dele? Eu ainda não li, eu tive acesso ontem, eu consegui acesso ontem à noite aos autos, mas na correria, atendendo a imprensa toda, eu não consegui abrir o depoimento dele, mas a gente consegue, durante o programa, abrir aqui e pegar o depoimento dele, sim. Oh, perfeito, eu gostaria que o senhor fizesse isso. Sim. Nós vamos mostrar, então, o depoimento do Brendo. O advogado que está aqui com a gente já está se comprometendo a puxar esse depoimento. Enquanto isso não acontece, só para você que está chegando agora, né, para você entender que nós vamos colocar o depoimento do Brendo aqui. Mas enquanto o senhor não puxa esse depoimento para nós colocarmos no ar, me diz uma coisa. Apesar de o senhor não ter lido o depoimento, o senhor já sabe que os advogados de defesa estão tentando um habeas corpus para que ele responda em liberdade. Sim. O senhor acredita que ele realmente, agora é a palavra do advogado de acusação, diante de todos os fatos, o senhor acredita que ele teria esse direito? Acredito que não. Se eu sou o desembargador que vou apreciar esse habeas corpus, eu nego. Porque não foi um delito de trânsito comum. Por exemplo, eu não estou dirigindo, aí de repente eu me distraio com o celular, eu me distraio por algum motivo, estou na velocidade da via, não bebi e foi efetivamente uma fatalidade. Nesse caso não foi. Ele ele assumiu o risco, né? Ele assumiu o dolo eventual para cometer esse crime, né? Ele assumiu o risco desse resultado. Então, eu não acredito que esse habeas corpus vai ter alguma efetividade para ele. Provavelmente vai ser negada a ordem. Lombardi? Olha, doutor, o que a gente mostra, nós mostramos a imagem, a conversa delas é tão bacana. Sim. Elas estão na calçada conversando, uma conversa maravilhosa, gostosa entre duas amigas. E aí depois uma delas olha para a esquerda para ver o que vem, elas veem um carro, olha. Isso aqui, ó. Aí elas veem um carro passando, aí passam por um carro e aí elas atravessam. Isso. Porque elas observaram, se elas olharam para ver depois que o carro atravessou, então o outro carro realmente vinha numa velocidade excessiva. Vinha, em alta velocidade. E quando eu fiz a pergunta ao senhor a respeito do sinal vermelho ali de pedestres, mas o do lado de cá, que tem uma outra imagem, está amarelo do lado de cá. Exatamente. Inclusive, a polícia informa que o farol está amarelo. E aí, aí elas poderiam atravessar. Poderiam atravessar, até se o farol está vermelho, porque se o farol está vermelho, elas estão olhando lá no fundo, não vem carro nenhum, as pessoas acabam atravessando. Sim. E se o rapaz não tivesse nessa velocidade, não teria acontecido o crime. Nada teria acontecido se ele não tivesse na velocidade da via. O grande problema foi essa irresponsabilidade dele, esse dolo eventual que ele assumiu, né, de cometer esse crime e andar nessa velocidade numa via que tem vários barzinhos, muita gente atravessando, tem academia. Não é um lugar para se andar nessa velocidade. Tem muita gente perguntando nas redes, o senhor já respondeu isso, mas tem muita gente chegando agora para assistir o balanço. Então, eu gostaria que o senhor falasse mais uma vez, o fato delas terem atravessado no sinal vermelho, isso de alguma maneira pode beneficiar o Brendo, o motorista que matou? Claro que a defesa do Brendo vai se utilizar dessa estratégia de falar que ela atravessou no farol vermelho, porém a polícia diz que o farol estava amarelo para ele, então ele não deveria simplesmente acelerar, ele deveria ter cuidado. Farol amarelo, a pessoa tem que ter cuidado. E o fato de estar no farol vermelho, não. Por quê? Devido à alta velocidade que ele se encontrava. Se ele está numa velocidade normal, isso não teria acontecido. E quando as meninas olharam, mesmo com o farol vermelho e atravessaram, elas não viram o carro do Brendo. E isso aconteceu pela alta velocidade que ele chegou. Olha, o doutor Rafael Dias disse que vai conseguir o depoimento do Brendo. Eu vou pedir, então, para que o senhor tente conseguir para a gente. E, enquanto isso, eu vou tocando o programa aqui, doutor. Eu vou contar com a sua colaboração.